Nós temos sempre acendido o alerta aqui sobre saúde mental dos líderes religiosos. Sejam eles pastores, padres, é importante nós pensarmos que aqueles que são guardiões das religiões ou das teologias e que muitas vezes pregando o evangelho, a palavra, acolhendo as pessoas, necessitam também ser acolhidos, necessitam também serem abraçados no seu sofrimento mental e emocional. Bom, não são poucos os casos de pastores e padres que dão cabo da sua própria vida. Chegam num nível de esgotamento tão grande que eles não veem mais sentido na vida. Mas como assim? Se eles pregam sobre o evangelho que mostra um sentido para a existência, como assim eles chegam nessa encruzilhada? Bom, eles chegam nessa encruzilhada porque são humanos, como você, como eu. Eles precisam também ter escapes, eles precisam também ter descanso, eles precisam também ser escutados na sua angústia, no seu sofrimento. Eles passam muito tempo ali escutando as pessoas, acolhendo o problema das pessoas e acaba que não tem quem os escute, não tem quem os acolha. Bom, mais um caso aconteceu agora, recente, essa semana, da morte de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E a morte desse pastor levantou novamente o debate sobre a saúde mental dos líderes religiosos. Houve até polêmica na rede social, porque o líder dessa denominação da IURD veio a público de uma maneira, digamos, um pouco grosseira falar sobre o tema, jogando a culpa toda em cima do pastor que fazia parte do seu grupo religioso, dizendo que ele não tem como intervir, ele não tem o que fazer sobre essa decisão desse líder, que fazia parte do, mais uma vez, né, vamos repetir, fazia parte do corpo de obreiros dessa igreja. Como assim a igreja não tem uma responsabilidade? Então, a morte desse pastor, né, que é o pastor Lucas de Castro, ele é um missionário, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. A morte dele vai trazer novamente, né, não veio já trazer novamente à tona o debate sobre a saúde mental dos líderes religiosos, não só da IURD, mas de todas as denominações religiosas, não só evangélicas, mas pastores e outros líderes também de outras religiões. Bom, o Lucas, gente, ele estava na Bolívia, tá, fazendo missões, e pelo que foi apurado, ele estava trabalhando ali na igreja em circunstâncias que escancararam a pressão psicológica imposta sobre os líderes religiosos. Pressão. Boa parte dessas igrejas, vamos falar aqui de um grupo neopentecostal, portanto, um grupo que procura se alinhar a práticas de mercado. Quem acompanha a história do pentecostalismo, a história da igreja, sabe que eu não estou falando de uma bobagem. A teologia da prosperidade chegou e tomou conta dessas igrejas. Então, elas vivem por metas, impondo metas sobre os seus pastores, que tem que passar para os obreiros, que tem que passar para a igreja. É desafio daqui, é fogueira santa, não sei de onde. É uma série de campanhas e de situações que causam, sim, uma pressão psicológica sobre seus líderes. E também a negligência institucional em relação à saúde mental desses religiosos. Porque uma vez que há toda essa pressão, essa correria para que eles cumpram meta, para que eles atinjam os objetivos da instituição, no mínimo eu tenho que investir na saúde desses meus colaboradores. No mínimo eu tenho que me preocupar como que eles estão no campo de batalha, no trabalho laboral. E foi apontado, então, que o religioso vinha apresentando sintomas graves já, sintomas graves de sofrimento emocional. Gente, e não são poucos os pastores e líderes em sofrimento emocional. É muita pressão lidar com pessoas das mais diferentes personalidades, os mais diversos tipos de problemas que as pessoas
do seu convívio, da sua vida particular, trazem para a igreja, para a instituição religiosa, até mesmo em busca de um alívio. E quem é o principal agente que absolve essas demandas? É o líder, é o pastor, que está ali à frente, que está ali na liderança. Então, para se chegar a um sofrimento emocional, não é assim do dia para a noite, são dia após dia, são problemas em cima de problemas, né? Situações que vão aparecendo no cotidiano de um pastor que são terríveis, a pressão por cumprir as metas. São muitas igrejas hoje que, querendo ou não, acabam concorrendo entre si. O marketing religioso é muito acirrado, então o pastor ele não pode ser apenas um líder religioso, um pastor, ele também tem que ser um gerente, ele também tem que ser um diretor, ele tem que ser um bom apresentador. Ele tem que ter muitos e muitos talentos agregados para que ele possa cumprir hoje o seu chamado. Então, aquele pastor simples, aquele pastor operário, ficou lá atrás. Hoje, a maioria dos pastores, digo desses grupos, né, neopentecostais e alguns pentecostais também, principalmente, eles são eles são tomados por diversos tipos de tarefas, né? Alguns no meio pentecostal, inclusive, têm que trabalhar, ter um ofício, né? Inclusive, eles são chamados de bivocacionados. Por quê? Porque eles trabalham e tem que também ter um emprego, tem que também ter o trabalho deles. Então, você imagina o nível de esgotamento desses pastores. Bom, segundo então foi apurado, ele infelizmente se lançou de uma torre de energia elétrica diante de todo o sofrimento que ele vinha tendo. Imagine a dor, né, gente? Eu que já cortei voltas, corto voltas às vezes com questões emocionais, como depressão, ansiedade, eu sei o tanto que é difícil, angustiante, o tanto que a alma chora, sangra. E como nos leva muitas vezes aos limites, né? Que se nós não tivermos pessoas que nos apoiem, ajuda profissional, psicológica, médica, espiritual, claro. Se nós não tivermos essa rede de apoio, a gente surta. E infelizmente esse irmãozinho nosso cometeu essa busca de aliviar a sua dor. Porque é isso. Quem faz o que ele faz, na verdade, não está querendo acabar com a vida, está querendo acabar com a dor. E veja, pessoal, que nós estamos à véspera do Setembro Amarelo, que se fala, né, uma campanha pela vida, mas nós temos que falar isso todo ano. Infelizmente, isso nós estamos vendo isso toda hora, isso tomar os noticiários, os tabloides. E o que é que nós estamos fazendo para ajudar esses irmãos, né, esses líderes? Olha, vídeos gravados pela própria esposa, Lucas, né, desse missionário, revelou crises intensas, com comportamentos de desorganização, sinais evidentes de distúrbios psicológicos. Claro que ninguém chega a tomar a decisão que ele tomou do dia para a noite, ele já vinha acumulando essas situações, esses traumas, sintomas, essas dores, esse sofrimento terrível que vai tomando conta da alma das pessoas, vai sugando, vai arrancando a energia e a vontade de viver. Bom, de acordo com as mensagens internas da igreja e relatos de familiares, ele enfrentava um quadro severo de estresse, colapso emocional. Mesmo diante dos apelos da família, que apelaram para a instituição, apelaram para a igreja, a resposta da IURD teria sempre sido de distanciamento, infelizmente, de descaso no entendimento da família. E, obviamente, a gente concorda porque deu no que deu. Aí vem o líder, todo nervosinho em rede social, dizendo, eu não tenho culpa, o que eu vou fazer? E ele com Deus. Não é assim, gente. Não é assim. Nós temos que cuidar dos nossos pastores, dos nossos líderes, padres, sacerdotes, temos que orar por eles, porque é uma carga muito pesada, muito grande. A esposa, né, segundo foi apurado, ela procurou, sim, os superiores da igreja para relatar como que estava o marido dela, né, o estado crítico que ele se encontrava. Mas ela foi recebida com comentários que
sempre tentam minimizar a situação. Frases como, por exemplo, a gente ouve muito, né? Isso aí é coisa de menino, que é isso? O homem não fica com esse tipo de sentimento, comportamento. Aí ele está fazendo corpo mole, né? Por quê? Porque geralmente, pessoal, o senso comum atrela a questão da depressão, dos transtornos mentais à frescura, a, sabe, a falta de se ter o que fazer, fraqueza. A religião vai dizer que é falta de Deus. Mas olha só o caso, tem mais um caso agora. Deixa claro para gente que não é isso. É preciso cuidar, gente. Bom, a Universal fez a opção de não divulgar oficialmente. O bispo veio publicamente falar, os vídeos dele tá rolando aí, o líder, né? Nem aqui no Brasil, nem na Bolívia também. Na Bolívia, por exemplo, eles nem se manifestaram, na verdade. Né? Então, gente, o que fica, pessoal, é para a gente pensar é que uma tragédia como essa sempre reacende essa discussão que é muito antiga, né? Eu falo muito aqui no canal, quero até te convidar para dar uma olhadinha aqui. Eu falo sobre suicídios de pastores e padres, eu falo sobre saúde mental de líderes religiosos. Nós já fizemos conferências sobre o tema, mas é importante estar constantemente falando, né? Constantemente denunciando os descasos, a falta de cuidado, de atenção com a liderança religiosa. Né? Começado do próprio líder religioso, que precisa se interessar em procurar essa ajuda psicológica. Né? Então, o caso de Lucas não é um caso isolado, gente. Há um histórico crescente de relatos de pastores adoecendo emocionalmente, muitos dos quais estão aí espalhados pelo mundo, diversos tipos de missões, não só da IURD, mas de várias denominações, né? Longe da família e sem qualquer rede de apoio institucional. O caso da IURD está deixando claro aqui que eles não têm apoio. Outras denominações prestam apoio para os seus missionários, mas está sendo a contento? Estão realmente fazendo um trabalho de acompanhamento? Então, esse caso aqui do Lucas vai levantar, sim, esse questionamento, né, sobre qual é a estrutura interna da Igreja Universal, como que ela faz para cuidar dos seus líderes, dos seus agentes ali religiosos. E também serve para outras denominações. Então, quais são os protocolos? Né? Existem protocolos ali, a ausência de protocolos, né, claros para lidar com crises emocionais entre seus obreiros. Existem ali psicólogos, existem ali psiquiatras que possam dar apoio, que possam trabalhar no diagnóstico, no encaminhamento desses obreiros, né, desses irmãos que trabalham na igreja. Né? Porque o pastor, muitas vezes, o pastor que está em missão, né, muitas vezes, ele enfrenta jornadas muito exaustivas, metas rigorosas, isolamento geográfico, tá longe da família, longe dos amados, né? Especialmente nos países, né, onde o suporte é mínimo, como parece ser o caso aqui da Bolívia. Né? Então, pessoal, eu não sei o que você pensa do assunto, eu estou aqui me baseando numa reportagem aqui do portal do Fuxico Gospel, eu vou deixar aqui na descrição da bio, para você ter acesso à matéria. Não sei o que você pensa, mas eu fico muito constrangido, muito abalado, assim, triste mesmo, quando vejo um caso desse, porque uma alma, ela vale mais do que o mundo todo. Então, eu sinto muito pela vida do Lucas, meus sentimentos a toda a família dele. E aqui o nosso apelo, né? A Igreja Universal do Nome de Deus, aos grandes ministérios evangélicos, católicos, protestantes, enfim, para que fiquem mais atentos à saúde mental dos seus líderes, dos seus pastores. Incentive eles a procurar uma ajuda profissional. Incentive eles a fazer acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, terapêutico. Faça um investimento nessas pessoas que estão se desdobrando de alguma maneira para pregar o evangelho e para corresponder às expectativas da organização. Ok? Bom, assim eu termino mais esse vídeo. De uma maneira, assim, bem melancólica, bem triste, mas com esperança de que o nosso debate aqui, as nossas reflexões aqui, possam servir de alerta e prevenção para que novos casos não venham a acontecer. Bom, que Eliezer Caro Livre, deixo meu abraço fraterno a todos vocês. Fiquem todos com Deus.